Ok. Bom. Bom, eu vou fazer esse formato quando cada integrante do Dobradiças for falar, a gente põe esse destaque, até para eu queria apresentar uma coisa que está no quadro, e aquele quadrinho pequenininho não dá para enxergar muito bem. Bom, eu sou Márcia, cada um vai se apresentar, mas eu vou falar de uma forma geral. Primeiro, agradecer a presença dos participantes, das participantes. Muito legal estar aqui dividindo esse momento com a gente, mais uma invenção do Dobradiças. Dobradiças é um projeto que ele vive, né, online, mas faz encontros presenciais, como jantares temáticos, encontros na livraria, e a gente vai inventando ao longo do ano atividades. A gente também tem, a maioria são gratuitas e abertas, mas a gente também tem cursos um pouco mais elaborados, onde a gente pensa um valor justo de inscrição. E grupos de supervisão também, e indicações de analistas, estamos todos aqui, integrantes, membros, com percursos aí bem interessantes, que cada um pode sempre pensar, indicar, buscar, e isso também é por conta própria, não tem a ver com dobradiças, a supervisão individual e análise. Mas temos supervisões em grupo, essas sim funcionam dentro do projeto do Dobradiças. Bom, eu coloquei aqui no quadro o site www.dobradiçasnapsicanalise.com.br, é o que melhor nos apresenta. O site ele não tem postagem toda hora, não tem postagem de hoje, por exemplo, não tem postagem como o Instagram, tá? Instagram, @dobradiçasnapsicanalise. Por quê? Porque o site é uma apresentação do que a gente é, de qual é a nossa proposta, e alguns exemplos de atividades, e com o tempo a gente vai atualizando, né? Tem também nossas obras, sejam livros, as telas que o Carlos faz, enfim, tem sobre nós lá. Então, lá é uma coisa mais de apresentação. Já o Instagram é uma coisa de publicação, da gente ver a história, da gente até acompanhar que atividades estão sendo lançadas, que atividades estão sendo inventadas, né? E poder, e melhor caminho para vocês saberem o que está acontecendo, né? O site para nos conhecer, o Instagram para nos acompanhar de fato. E YouTube, porque o YouTube tem algumas atividades, essa vai para o YouTube, mas tem algumas atividades direto no YouTube, como o projeto Psicoses em Cena, né? A gente debateu um filme que foi via Meet também, está lá no YouTube, mas a gente fez apresentações de casos clínicos publicados de psicose diretamente na transmissão do YouTube. Então, também é um terceiro canal nosso. São esses 3 canais. Aqui vocês vão nos ouvir, nos conhecer. Então, tem o nosso Instagram aqui, eu, Márcia, Vera Aragon, na ordem de chegada, de formação desse coletivo tão caloroso. Então, Márcia, eu, né, Vera Aragão, Carlos Eduardo Leal, Robinson Machado, Glória Maria Belém. Então, tínhamos o querido Paulo Vidal, que recentemente nos deixou, e não deu tempo dele fazer muitas coisas conosco, mas ele deixou uma marca, deixou uma mensagem, e a gente vai, depois que cada um falar aqui dos integrantes das suas dobradiças, conexões com a psicanálise, a gente vai fazer uma homenagem e colocar o que ele deixou aqui para a gente, que ficou e vai ficar, né, eternamente. E, bom, e a respeito das dobradiças, cada um vai poder se apresentar também, eu só falei o nome, mas cada um vai poder se apresentar da maneira que achar melhor. Não vou falar da minha dobradiça agora, estou só apresentando a atividade, a gente vai rodar um pouquinho, depois eu volto para falar da minha dobradiça, senão eu começo falando demais. Bom, então, bem-vindos, bem-vindas. Vocês podem interromper se achar que aquele momento, aquela pergunta é fundamental naquela hora, mas também abriremos, depois das falas dos integrantes, membros, né, e coordenadores, somos todos,
depois das nossas falas, nós vamos, da homenagem ao Paulo, nós vamos abrir para o debate também, de qualquer forma. Mas, se houver algo que seja assim, importante colocar na hora, é só nos avisar e enfim, pode nos interromper, né, nesse sentido. Bom, então, vou passar a palavra para quem gostaria aí de começar a falar sobre as suas dobradiças. Quem gostaria? A gente Ladies não first. Ladies first. Não, ladies first. Ladies first. Claro, com certeza. Depois eu falo só uma curiosidade que eu fiquei, mas eu vou deixar, então, quando eu me apresentar, a curiosidade. Ah, é? Bom, não precisa também ser tanto ladies first, se quiser começar. Eu posso falar um pouco da minha, então, já. Então vamos, Vera, vou te colocar em evidência, espera aí só um minutinho. Falar um pouquinho, assim, né, de um percurso meu que iniciou há mais de 25 anos atrás, né, com a dependência química. E eu recebi um paciente, um primeiro paciente, né, que eu tive contato com um usuário de cocaína, com muitas questões, muita violência, muitas brigas, né? E aquilo me encantou, aquele trabalho, foram 2 anos, né, assim, de muita escuta, ele ia quase sempre 2 vezes por semana, né? E foi muito interessante, né? 2 anos depois ele saiu, mas foi um trabalho me surpreendeu muito o efeito, né, que teve. E daí, então, eu procurei o núcleo, a EBP, o Núcleo de Toxicomania e Alcoolismo de lá, fiquei lá um bom tempo, né, estudando com a Cláudia Henschel, que me acolheu muito bem. E depois disso, eu fui ter uma experiência pela primeira vez, né, me deparei com a toxicomania de fato, né, que foi no IPUB, no curso de especialização que eu fiz, no PROJAD, com Marcelo Cruz, e lá eu tive contato, assim, pela primeira vez, né, com dependência do crack, várias adições, né, o jogo, solvente, e muito, muito, muito álcool, né, o alcoolismo era, assim, a maior parte, né, dos casos. E depois eu tive uma experiência no ambulatório de saúde mental aqui de Niterói, e também tive contato com muitos casos de toxicomania mesmo, né, do que a gente fala de fato, né, assim, toxicômano, e com todas aquelas características, né, que a gente vê do toxicômano, né, aquele gozo vazio, né, aquela... eu fiz umas anotações, só que eu botei no lugar errado. Eu vou pegar aqui rapidinho, tá, gente? Que eu quero ler os dados para vocês também. Só um segundo. Peraí. Tá bom. Vera? Oi? Aproveita e dá uma apresentada sobre você. Ah, tá. Eu comecei falando direto, né? Bem, meu nome é Vera Aragon, né? Eu me formei pela UF há bastante tempo atrás. Depois fiz a especialização da UF também em psicanálise e laço social. E, assim, né, na UF, o meu primeiro supervisor, meu primeiro grande contato, assim, com a psicanálise foi justamente o Paulo Vidal, né, que foi meu supervisor. Eu tive que fazer uma seleção para entrar no grupo dele, né, que era muito, assim, cogitado, né. E depois disso fiz essa outra especialização, tive esse contato, né, com paciente, fui para a EBP, fiquei um bom tempo na EBP, no núcleo. Depois aí tive essa trajetória, né? Fui para o IPUB, depois tive essa experiência no ambulatório. E, assim, o que me aparece hoje, assim, né, que para mim, né, é uma mudança, assim, né, como é que muda, assim, né? A gente sabe que por ano são muitas centenas de drogas sintéticas lançadas no mercado, né, que a gente nem sabe, né, o que acontece. Então, eu tenho recebido, assim, pacientes com questões com essas drogas sintéticas já, né? E nos Estados Unidos já é, assim,
problema de saúde pública, né? Parece que nos Estados Unidos tem a dependência em opiáceos, né? Que é usado para dores, né? Começou assim, né? Uma coisa muito para dor, tem quadros de... Fenantil, né? Hã? A droga da vez lá é Fenantil. Quer ver, Carlos? Não é Fenantil, não. Não? Não. Fentanil. Fentanil. É. Fentanil. Essa droga é devastadora, né? Fentanil. É assim, entre 18 e 45 anos, atualmente, é o que mais está matando nos Estados Unidos, né? Está uma onda, assim, muito feia, né, disso. E é isso que tem aparecido na clínica, é uma coisa que me interessa muito, eu acho muito... É muito difícil, tem umas peculiaridades, né, dessa clínica, né, que são pessoas muito manipuladoras, muito cínicas, às vezes agressivas, né? E você estabelecer essa transferência é um trabalho ali, né? Não é tão fácil, assim, sabe? Mas tem um efeito incrível, assim, a gente vê a diferença da psicanálise para outros tratamentos, né? Não que outros tratamentos não funcionem para determinadas coisas, né? Por exemplo, lá no IPUB, o TCC funcionava um pouco para dependentes em jogos, né? Mas, enfim, a psicanálise tem, assim, um trabalho incrível lá, sabe? É muito interessante. E uma coisa também, né, a droga é aquela coisa que eu falo, parece que é uma cumbuca que ninguém quer botar a mão, né, assim, porque é muito ligada à violência, né, é muito ligada, assim, a gente sabe que o fármaco, né, que é o significado do fármaco é remédio e veneno, né, ele tanto mata quanto salva, né, e, e, e é isso, é um trabalho difícil, né, um trabalho e requer muita paciência. Eu me lembro que o Paulo Vidal, o primeiro paciente que ele me indicou, não foi um drogado, mas foi um, uma criança psicótica. Me deu muito trabalho na UF, sabe? E ele falou assim, Verinha, eu vou te indicar esse paciente porque você é muito paciente. Ele falava assim, né? Então, foi muito interessante. E é isso. Não sei se alguém quer fazer algumas perguntas, tem muitas coisas interessantes, né? Eu ia falar um pouco dessa coisa do preconceito também, né? Que a droga é muito ligada à violência, ao tráfico, né? E no IPUB eu tive contato, assim, eu pude ter contato, né, com muitos traficantes, né? Ladrões, né? Assim, pessoas que roubavam, pessoas que foram presas, né? E nunca passei nenhuma situação assim, sabe? De violência, de agressividade. Nunca senti medo, assim, sabe? É muito engraçado isso, né? Que não faz uma transferência aí, né? Num trabalho desses, né? Mas é isso. Era isso mais ou menos que eu queria colocar. Não sei se eu me apresentei tão bem, mas... E faço partes aí, né, do Dobradiças com a Márcia, né, que a gente está sempre aí, como a Márcia falou bem, sempre querendo inventar algumas coisas, né? Já fizemos algumas coisas muito legais aí, a gente tem nossos grupos de leitura e supervisão muito, assim, Caxias, como se diz, né? A gente está sempre ali, né, Márcia? Sempre ali. Bem lembrado, Vera. Fala dos grupos de nas leitura, nossas falei da supervisão. supervisões, né? Pode falar das leituras. As leituras são ótimas. A gente tem um horário toda quarta-feira, de 6 às 7, que a gente lê intercalado, seminário 6 e 10. E agora a Glória está com a gente, né? Isso. Está dando uma animada, muito bom. Oxigenou o ano, porque a gente vem lendo linha a linha, né? Então, leva um tempinho, não é assim? Ler Lacan, fora que a gente para, né, para pensar, comentar aquela frase, enfim, aqueles enigmas que estão no seminário. Mas muito bom, Vera. E queria indicar para vocês, se alguém se interessar, né, pelo tema, que é muito forte hoje em dia, né? Tem uma série muito bacana que se chama Dope Sick, não sei se alguém já viu.
Escreve no E é chat. Pode escrever no chat? escrevo. O Dopsic quer Qual é dizer a- uma doença da droga, né? O Dopsic é uma gíria para síndrome de abstinência dos opiáceos, sabe? E é impressionante, porque dali pessoas que vão tratar a dor, elas saem dependentes químicas, né? São dependentes químicos que não precisaram vender nada da vida deles, não sentem culpa, simplesmente porque sentiam muitas dores e foram receitados opiáceos nos Estados Unidos, assim, a rodo, e morreu muita gente nessa, muita gente. Uma O Santiago barbaridade. colocou no chat o nome da série. Aí tem Dopsic, tem um filme que é muito legal, que se chama Drug, se não me engano, é um filme dinamarquês ou norueguês, Sim, e dinamarquês. que mostra, um dinamarquês, que mostra muito bem aquele texto do Freud do casamento perfeito, né? Com o vinho, que ele fala, né? Muito interessante. Esse filme mostra muito bem isso, né? E também eu recomendo muito que vocês leiam a tragédia de Eurípides, né? Que é As Bacantes, que são as mulheres devotas de Bacos. E o mito, né, do, do rei, do deus, né? O deus do Dionísio do vinho, que é muito legal também. Interessante. Desde o Ótimas nascimento indicações. dele, da forma como ele nasce, porque é aquele rei que é isso. Ele é legal e é um monstro ao mesmo tempo. Então está Bacana. explicado aí o fármaco, né? Que é salva, mas também pode matar. Veneno. Uhum. A E Núbia levantou a mão. Hã? Núbia levantou a mão. Núbia, que chegou um pouco depois, coloquei aqui os canais do Dobradiça, tá? Nossos Instagrams. Acabamos de começar. A Vera é a primeira que está falando, e aí vocês podem fazer perguntas assim, fundamentais, que vocês acham necessárias, mas no final, de qualquer forma, a gente vai abrir para o debate, a gente vai querer ouvir muita coisa. Mas faça aí, Núbia, sua pergunta. Era só para avisar mesmo que realmente eu cheguei agora, né? E pelo que eu tô vendo, vocês estão falando sobre a questão do vício nos opioides, né? E aí, uma sugestão de 2 filmes, na verdade, uma série e um filme que estão na Netflix e fala muito sobre essa questão. Vocês estavam falando aí dos Estados Unidos, O Império da Dor e a Máfia da Dor. Eu já vi esse Sensacional. documentário, Eles falam são muito da bons. questão dos opioides. O Império da Dor é muito parecido com essa série do Psi, que fala de uma medicação Oxycontin, né? Que eles Isso. colocam que tem um índice baixíssimo de dependência e morre muita gente. É um absurdo. É um assassinato em massa. Uma loucura. Vou até anotar aqui o nome das indicações que você passou. Bem legais, bem interessantes. Anotem. Isso. Robinson, pode falar. Só para sugerir que as séries, os filmes que estão sendo indicados, que vocês coloquem no chat. grupo, exatamente, no chat, que a gente... Vou colocar. Não, o Santiago já colocou aqui, você indicou, e a Núbia agora está colocando as indicações dela. A da dor, eu vou botar o Audra. Uhum. Que é o dinamarquês, muito bom mesmo. Muito bom. Bom? Quem segue a palavra? Vamos lá, pode ser eu. Ok. Então, começando, né, pelo agradecimento de poder estar com vocês. Prazer imenso, orgulho, me sinto honrada. Um minuto, esqueci de falar, né? Estamos também, nesse momento, celebrando a chegada do Robinson e em seguida da Glória. Isso. A perda do Paulo, mas nos moveu, nos causou a fortalecer, reoxigenar o grupo e chegar a essas pessoas assim incríveis, que tem muitas dobradiças que vão contribuir com a gente. Bem-vinda, Glória e Robinson. Obrigada, querida. E eu quero começar pelo significante, porque para mim dobradiças é um significante, né? Eu fui criada na roça, era muito interessante, porque quando a gente queria sair
queria bordejar, que a gente fala, né, na rota, a gente fazia o quê? A gente olhava todas as dobradiças das portas, porque aí a gente podia sair sem que elas fizessem barulho. Ninguém acordava. Aí à noite ia lá, passava um óleozinho que vovô usava no isqueiro e escapava. E aqui, em vez do escape, né, a gente está entrando e entrando firme, entrando com alma, entrando com muita a importância que é esse trabalho, né, da gente falar sobre a psicanálise. Então, é significante porque a minha dobradiça me faz entrar, não me faz mais sair, não me faz mais escapar, né? Eu estou aqui junto com vocês para a gente falar sobre coisas importantes. Meu percurso, né, ele foi bem extenso, me sinto assim, quando vou falar do meu percurso, eu me sinto uma pessoa muito idosa, porque não tem quantidade de idade aí para poder dar conta disso, né? Minha formação é em letras, português e inglês. Eu fui professora durante 24 anos, atuei em universidades e, por conta de um problema de saúde, acabei migrando para a área de saúde, né? Robson, eu soube que você curte yoga, né? Eu fiquei em um ashram durante muito tempo, trabalhei com muitas pessoas ligadas também ao yoga, ainda pratico. Sou mestre em Reiki, entrei para a área holística na época e fiz uma formação em psicologia, onde, na faculdade, eu encontrei esse mestre, Carlos Eduardo Leal, há 26, 27 anos atrás, e continuo em formação, né, com tudo aquilo que o Carlos provê, tudo aquilo que o Carlos oferece, tudo aquilo que o Carlos traz, né? Então, perto do Carlos Eduardo, enquanto ele estiver no lugar de mestre, o meu percurso, apesar de ter sido muito extenso, ele é de uma menina ainda, relacionado a esse mestre aí que tem tanto ainda a colocar e a ensinar. E aqui, escutando vocês, né, escutando o trabalho da Verinha, eu também, Verinha, trabalhei com a toxicomania durante muito tempo, né, 11 anos. Então, a Nossa, gente tem muito que trocar. Eu não sabia que você com também esteve certeza. nessa área, né? A gente tem Não sabia. bastante para trocar aí. O que mais que eu posso falar? Aqui, no trabalho com a Marcinha, eu espero que a gente possa, né, desenvolver aí a possibilidade da gente poder estar oferecendo... esqueci também de falar da minha escrita, né? Eu sou escritora, né? É mais uma dobradiça, porque essa dobradiça, na hora que ela faz barulho, eu corro para o papel e escrevo mesmo. Não é nem para o computador e nem é pelo celular, né? É com papel, é com a tinta mesmo lá, sangrando mesmo no papel. Tenho 2 livros publicados e estou agora quase na metade da minha primeira ficção. Eu acho que esse ano ainda a gente vai ter essa novidade, né? E a ficção, ela tem um drogatício também, né? Com droga que eu vou trabalhar. Enfim, tem aí um futuro aí para gente dentro da Muito bom. psicanálise. Parceira aí da toxicomania. Pois é. Muito bom, Glória. Muito bom. Chegou brilhando. Robson, diga lá. Robson levantou a mão. Não, mas ele se apresenta também. Eu levantei a mão porque eu ia justamente falar que a Glória é poeta também. Antes dela dizer do percurso como escritora, mas ela é uma grande poeta e todos nós conhecemos, né, o trabalho quer dizer, todos nós acho que conhecemos os livros, muitos poemas que ela publica num grupo muito especial, né, que eu vou falar sobre ele na minha vez. Já deve estar, todo mundo já deve estar mais ou menos adivinhando. Então já é a sua vez. Já é. Já começou.
Bom, Robson Machado, eu sou originalmente músico. Eu comecei minha vida como músico muito cedo, criança, aprendendo com minha avó, que tocava violino e piano, mas quando chegou mais ou menos 15, 16 anos, eu fui muito ligado ao rock. Tinha um conjunto, naquela época se chamava Conjunto. Conjunto. Participei de alguns festivais no Colégio São Vicente, Rio de Janeiro, isso anos 70, e depois eu continuei sempre com o piano, já o piano clássico. E fiz a UFRJ, graduado em piano, estudei com o Arnaldo Estrela, que me incentivou muito. Eu nunca pensei, eu gostaria apenas tocar piano, mas o Arnaldo Estrela me incentivou muito a ser profissional. E então ingressei pela vida como concertista, professor durante muitos anos. Nunca imaginava que chegaria à psicanálise. Isso foi, de fato, um efeito da minha própria análise. Foi uma curiosidade que, desde criança, me atravessava assim a cabeça. O que são os sonhos? O que são os sonhos? Por que a gente sonha? Eu acordava e dizia, o que é isso que aconteceu? Pois bem, isso me levou, anos depois, a ler Freud, e depois que eu li o primeiro livro de Freud, aí a gente não consegue mais parar. Acho que essa é uma experiência universal, né, entre os analistas. A gente lê a primeira letra de Freud, a primeira frase, e não consegue mais parar. Foi assim que eu cheguei à psicanálise, lendo Freud. Pois bem, já como psicanalista, então, eu passei por formação em várias escolas aqui do Rio de Janeiro, sendo que a última foi a EBP, porque meu analista ele era da EBP, Seção São Paulo, que era o Carlos Augusto Nicéias, muito saudoso, muito querido, e que eu tenho uma enorme gratidão. E na EBP eu desenvolvi um trabalho de pesquisa em psicose. Foi muito interessante que a Vera falou sobre toxicomania, que a minha primeira experiência clínica também foi em toxicomania. Eu trabalhei, por acaso, alguns pacientes, os primeiros pacientes, eu conheci um diretor de uma instituição chamada Credec, que era lá em Campo Grande, e eu encaminhava alguns pacientes para lá, que não podiam pagar aquelas clínicas caríssimas. Então, a minha inserção foi pela toxicomania, que eu cheguei a publicar alguns trabalhos. Depois, as últimas experiências foi, assim, em termos de escola, foi na EBP com Estela Gimenez, no núcleo de psicose e topologia, mas a gente dedicado muito à psicose, foi onde eu apresentei os últimos trabalhos, e aí começa, assim, já estou falando das pessoas assim, importantes na minha vida. Eu comecei assim na psicanálise, falei do Carlos Augusto Nicéias, foi o meu analista, depois Estela Gimenez, com quem eu aprendi e continuo aprendendo toda vez que eu leio com algum trabalho, algum escrito. Sim. Depois veio Leda Guimarães, que foi uma grande analista, assim, excepcional, e daí começa uma dobradiça. A curiosidade que eu tinha inicialmente é o que é dobradiça, a não ser aquilo que está nas portas. E aí eu fui ver qualquer parte que se dobra e se desdobra. Qualquer parte de uma parte que se dobra e desdobra. E eu pensei, bom, a gente se desdobra, né? Nosso trabalho é a gente se desdobrar em função daquilo que nos causa, né? Que nos chega, que nos desafia enquanto analistas. A gente está sempre se desdobrando. Em função, enfim, ao conhecer Leda Guimarães, ela iniciou uma pesquisa com a genial escuta que ela tinha, e eu, nessa altura, já estava com 30 anos de prática clínica, e a partir dos anos 2000, uma curiosidade, assim, até os anos 2000, assim, minha clínica era majoritariamente de mulheres, pouquíssimos homens procuravam análise. Eu achava que era um problema meu de falta de paciência, alguma coisa assim, mas eu via sempre os consultórios, no tipo consultórios lotados de mulheres, pacientes mulheres.
digo, bom, foi com as mulheres que Freud começou, eu também estou começando, vamos ver o que vai dar. A partir dos anos 2000, muitos homens começaram a procurar análise. Eu começo a dizer, não por acaso, estou fazendo essa associação agora, que em 2000 o mundo deprimiu, que vieram os antidepressivos, veio assim, o império dos antidepressivos, e a clínica assim, de homens atender aumentou muito, porque eu acho que os homens se sentiam mais à vontade de fazer análise com homens, isso, claro, é uma coisa imaginária. E nisso, quando eu já tinha uma longa experiência, eu conheci Leda Guimarães, que tinha acabado de lançar o livro Gozos da Mulher, no congresso da EBP, e eu, imediatamente, quando a conheci e vi o livro, claro, outra coisa importante que eu queria marcar é que eu tenho uma grande sorte na vida, conhecer os melhores analistas. Eu tenho essa estrela que me leva a conhecer os melhores analistas. Leda Guimarães foi uma delas. E aí a primeira mensagem do WhatsApp foi que interessante o seu livro, né? Já os homens têm uma saída edípica assim, assim, assado, e ela disse, esplêndido, vamos publicar. Eu falei, calma, vamos conversar. Bom, esta genial analista me escutou durante 3, 4, 5 anos e começou uma pesquisa muito importante sobre a clínica masculina, que resultou num livro chamado O que é Ser Homem. Ela me escutou, mas a pesquisa totalmente a partir do seu empenho, da sua escuta, da sua genialidade e domínio da teoria, e ela escreveu esse livro, e nisso ela, infelizmente, também nos deixou. Nesse tempo, então, eu conheci meu querido amigo Carlos Eduardo Leal, que já conhecia há muitos anos de congresso, mas a amizade começou nesse momento, em que Leda estava nos deixando, e nos deixou esse legado, que eu chamo de legado de Leda, e nesse legado faz parte duas pessoas importantíssimas, que é a Rita Mendonça e o Carlos Eduardo, que estava iniciando nesse momento o grupo Veredas, em plena pandemia, e esse grupo se desdobrou e foi se desdobrando, desdobrando. Hoje é um grupo que tem 500 participantes e um grupo de estudos muito efetivo. E nesse momento, então, eu tenho 2 grandes objetivos para o ano 2025, que é o lançamento do livro O que é Ser Homem, de Leda Guimarães. O Carlos Eduardo fez a revisão técnica, mas por diversas dificuldades, enfim, foi um livro que foi patrocinado por uma universidade lá de Feira de Santana, enfim, agora que o livro está pronto. Então, o objetivo desse ano é fazer o lançamento nesse livro e o meu junto com o Dobradiças, que adora o lançamento. Justamente. E falar agora do Veredas, né, meu amigo aqui, Carlos Eduardo, que foi assim, nesse momento da minha vida, é o que eu digo assim, é o lugar que eu sempre quis estar. Porque já muito trabalhado e desidealizado, que é uma escola, a escola é uma coisa ótima, mas já não tenho mais assim necessidade de idealizar, nem me queixar, nem reclamar, posso elogiar, mas tem alguma coisa do Veredas que é aquele lugar que eu sempre desejei estar. Por quê? Pela liberdade que todos têm de falar, de perguntar, de dizer. Porque o que me afastou muito das escolas era justamente uma formalidade em que um analisante, um analista, um candidato a analista, não tinha um lugar de fala totalmente livre, em que pudesse colocar suas dúvidas, suas críticas, suas perguntas, e eu encontrei esse lugar no Veredas. E então tem sido uma experiência muito interessante, tem me estimulado a estudar. Meu estudo é sempre a partir da clínica, toda a minha atividade é articulada à clínica, e então, nesse momento, o que eu mais assim desejo, em termos de psicanálise?
fazer o lançamento do livro, continuar participando intensamente do Veredas, e nós já temos já em mente que é uma jornada para o grupo de estudos, e tive a honra de ser convidado pelo Carlos para coordenar essa jornada. Também me sinto muito honrado pelo convite que a Márcia me fez de estar participando aqui do Dobradiças, e vou me desdobrar no que for necessário para transmitir toda essa minha experiência clínica, teórica, dessas analistas maravilhosos que eu conheci, como o Paulo Vidal também, que eu convivi muito com ele na EBP, e continuar aqui trabalhando junto com meu amigo Carlos, que também está nesse empenho, está junto comigo em transmitir o legado de Leda, e esse trabalho fantástico, que, como a Glória disse, onde o Carlos estiver, eu também estarei, porque é uma interlocução preciosa. E vamos em frente, sigamos. Muito obrigado pelo convite, Márcia, e estou aqui, vamos para me desdobrar junto com vocês. Ansiosos pelos seus desdobramentos no Dobradiças. Muito bom. Bom, vou eu agora. Então vamos, você é o último, né? Não, você é a última. Eu sou o penúltimo. Não, você é a última. Então, você é a última, eu sou o penúltimo. Então, minhas dobradiças já vão longe, né? Eu fui fazer uma conta ali rapidinho, porque eu esqueci, assim, 45 anos de formado, olha aí. Eu estudo essa coisa aí da psicanálise já tem algum tempo. E minha história é atravessada pela música, não da maneira tão brilhante quanto do Robson. O Robson é um pianista, vocês têm que ouvir o Robson, né? Tem que colocar no grupo depois. A homenagem que ele faz à Leda é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, né? Nossa. Pense em Beethoven, pense em Robson, tá? Por aí. Nem tanto, né? Assim. Tem homenagem à Estela também, que eu... tem homenagem à Estela. Homenagem à Estela. Belíssimo, belíssimo. Então, minha história começa no sítio do meu avô, onde eu nasci, na roça. Eu sou roceiro. Uhum. Antigamente tinha vergonha, né? Hoje eu tenho orgulho, bato no peito, assim, eu sou roceiro. Na roça tem cardo. Cardo é dobradiça. Cardo também é dobradiça. Roda de engenho, dobradiça do engenho, da cana-de-açúcar, Olha que barato. Da roça, assim, barulho do carro de boi, dobradiça. Engraçado, Glória, né? Assim, porque o barulho da roça é um barulho sonoro para mim, né? Assim, essa coisa da girar para cá, isso dá um dasdingo qualquer aí que... Enfim, embora tenha tido, né, uma tradição de contação de história, né? Minha bisavó era uma grande contadora de história, então isso me afinou os ouvidos. Não, o ouvido do Robson é afinado com diapasão, o meu afinado com minha bisavó Tavinha, né? Que contava história. Eu tentei aprender cello, mas por uma infelicidade aí do destino, o cello que meus pais compraram estava bichado, madeira, enfim, não foi para frente o cello, não foi para frente a flauta que a gente tocava. Tinha um grupo de flauta barroca, em que eu, desde pequeno, tocava. A gente tocava música barroca, pessoalmente, ou Telemann, enfim, era um grupo bacana, assim, de uma professora alemã, que eu chamava de Dona Frau Jansen. E Dona,
também é Frau em alemão. É. Eu chamava de Dona Jansen, sem saber que Frau era dona. Né? Uhum. Você era Duas vezes dona. Então, daí eu comecei na psicanálise, atravessado sempre, até hoje, pela literatura. Se tem uma dobradiça minha forte, eu costumo dizer, sempre disse para os meus alunos, que eu preciso da arte, eu preciso da literatura, da cultura para arejar a psicanálise. Sem arte de uma forma geral. Pintura, escultura, poesia, literatura, sem isso a psicanálise para mim fica emburrecida, né? Fica grotesca. Então, e isso é uma tradição familiar assim da literatura. Minha mãe fazia bullying com a gente, né? Colocava a gente para ler um livro em inglês 1h30 depois do almoço, todos os dias. Eu comecei a estudar num colégio inglês que tinha aqui em Niterói, o British School, que não tem mais. Eu fiz baby class, não fiz jardim da infância. Tive a sorte de fazer o baby class. Então, eu fui sempre atravessado pela literatura, não tinha como escapar isso, né? E nem quero. Hoje em dia eu sou tomado pela literatura, eu sou tomado pelos livros, pela letra. Eu tenho uma compulsão, talvez a Vera, junto com a Glória, possam me tratar, e o Robson também, fazer um pulo aqui de analista para tratar essa minha compulsão. Eu sou totalmente... A minha é igual à sua. Eu sou totalmente adicto da palavra, das letras, totalmente. Né? Assim, eu acho que é um caso sem solução, é um caso sem jeito mesmo. Mas é uma sublimação, Carlos. Oi? Mas está no campo da sublimação. Está no campo da sublimação. Você não precisa de um grupo de analistas para trabalhar. Então, o percurso das instituições, né? Eu vou estudar com Maria Aparecida Viana, Mariazinha, que tinha um consultório em frente à PUC, que tinha lá grandes e notórios psicanalistas, Chaim, Samuel Katz, tinha um consultório ali. Eu conheci, era um garoto, assim, e conheci o Chaim, para mim era uma honra. Fiz grupo de estudo com ele, isso antes de fazer psicologia, porque antes de fazer psicologia eu fui fazer engenharia, né? Ainda testei letra, número, que horrível. E aí não sabia o que ia fazer. Ela era amiga da minha mãe e falou: eu estudo Freud. Quem? Quando? Meu avô, pai da minha mãe, estudava psicanálise. Antes de eu saber o que era psicanálise. Ele começou a escrever um livro que deixou para eu terminar, eu só fui saber isso um pouco depois na vida, que chamava Psicanálise do Riso. E ele lia Henri Bergson, ele lia Victor Hugo, vários autores que Freud leram, sem ter ele um livro de Freud, mas ele pegava textos de psicanálise avulsos e se interessava, né? E esse avô é uma dobradiça. Meus avós são uma dobradiça. Schopenhauer tem uma teoria do riso também. Oi? Schopenhauer tem uma dobradiça. Uma teoria do riso. E tem um texto muito interessante para passar, Carlos, que é uma comparação de Schopenhauer com o X, do humor e do riso com o X na psicanálise, que é diferente, né? Depois posso passar. Então, esse avô era pastor metodista na igreja onde eu fui criado, mas, enfim, ressalva, né? Um pastor naquela época que sabia grego, sabia hebraico e um pouco de aramaico. Era um pastor que era filósofo também, era um pastor que era filósofo farmacêutico, era um pastor que era filósofo farmacêutico e advogado.
a farmácia, vocês devem conhecer Lumière, meu avô que fez a farmácia de Lumière. Então, ele era um erudito, né? Eu tentei imitá-lo, mas nunca consegui chegar aos pés da erudição dele, né? Não sei grego, não sei aramaico, não sei hebraico. Então, mas ele me deixou um bom legado, uma boa dobradiça, que é esse amor pela letra, esse amor pelo livro, né? Então, é uma dobradiça minha. O outro avô da roça, né, era mais sábio do que esse, para vocês terem uma ideia, que dobradiças que eu tive aí para dar conta, né? Haja análise. Na parte de percurso institucional, eu tive a felicidade de encontrar o Eduardo Vidal muito cedo, também junto com a Mariazinha. A Mariazinha me ingressou no grupo dela, que era a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, com esses analistas. Então, eu pude ler Melanie Klein, pude ler Bion, e logo depois que eu me formei, eu fui participar da Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, que era na Rua Toneleiros, em Copacabana. Lá teve um evento, lá trabalhávamos a nata dos psicanalistas, e estava lá euzinho, de gaiato, tentando fazer, lá naquela época era psicanálise de grupo, era análise de grupo, estudavam Bion. Bion tinha uma formação, né, uma teoria sobre grupo muito interessante. Lá ninguém cobrava, era uma clínica social, a gente dava o nosso tempo, né, para fazer análise de grupo. Então, eram pessoas assim, dali de Copacabana, professores e drogados e filósofos desbundados, né, da década de 70, início da década de 80, nego assim, descacetado, e formavam os grupos, eram sempre grupos de 8. Eu fui fazer análise de grupo, minha primeira análise foi uma análise de grupo, e na clínica, né, nessa clínica, eu tinha supervisão eu tive a sorte de ter a supervisão com Hélio Pellegrino, né, que era um ícone da psicanálise. Eu tive supervisão com Arnaldo Schuster, eu tive supervisão com Benjamin Mandelbaum, que era um cara que era um kleiniano, né? Então, era importante essas supervisões na minha formação. E teve um evento. Vocês estão aí com babador? Vocês querem um guardanapo para botar aqui um babador? Eu já tenho. Teve um pequeno evento que se seguiu da Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper para a PUC, esse pequeno evento, e quem participou desse pequeno evento, primeiro na Clínica Social, depois na PUC, foi um tal de Michel Foucault. Então, eu olhei assim, ó, Freud, Lacan diria, né, o Freud, tête à bête, né? Não tête à tête, mas tête à bête, né? Besta aqui com Michel Foucault aqui na frente. E ele foi depois para a PUC, onde deu o seminário A Verdade e as Formas Jurídicas. Isso tem um livro, né, que é publicado. Então, eu segui uma formação na CEPLA, Sociedade de Estudos Psicanalíticos Latino-Americanos, que tinha na Visconde Albuquerque, no Leblon, e onde eu conheci meu primeiro grande analista. Eu já fazia análise, eu fiz várias análises. Depois dessa análise de grupo, eu fiz análise individual com esse mesmo analista. Depois eu fiz uma outra análise, e aí conheci o Romildo, do Rego Barros, nessa clínica, na CEPLA, né, onde eu comecei a fazer uma formação mais consistente. Comecei a fazer supervisão com ele, depois fui fazer análise com ele.
Através dele, eu cheguei no Nicéias e fiz algumas supervisões com o Nicéias. Tive a sorte, né, e a honra de fazer algumas supervisões com o Nicéias. Então, antes da CEPLA, teve o Eduardo Vidal, que eu estudava psicanálise, a gente lia Carta Roubada antes da formação da letra freudiana. Era um consultório de alguma argentina que tinha no Maitá, eu já não vou lembrar quem mas era uma amiga dele, e a gente lia Carta Roubada em 1979, sei lá, 80, alguma coisa assim. Era antes da letra, antes da formação da letra. E depois eu participei da criação aqui em Niterói, da Escola de Psicanálise de Niterói. Eu era um dos membros fundadores, éramos 10 membros fundadores. Tinha uma psicanalista argentina que coordenava, e a gente tinha... vinham 2 psicanalistas da Argentina muito bons, Norberto Ferreira e Anabel Salafia, e através deles a gente trouxe aqui em Niterói, por algumas vezes, Gerard Pommier e Catherine Miot. Catherine Miot, que agora vai voltar E assim, agora vai ser em outubro, para falar no Corpo Freudiano e lançar os livros dela, a Catherine Miot. Então, veio aqui em Niterói a nosso convite algumas vezes. Ela vai falar sobre o Seminário 20. Isso, vai lançar os livros dela. Tem um livro belíssimo que já está à venda, que eu li, que é um pouco autoficção. Alguma coisa do precipício, na vertente do precipício, que é ela está falando dela. E aí, bom, eu sempre dei seminário aqui em Niterói. E esse significante, Veredas, é o meu significante desde sempre. Eu não sei quando surgiu em mim o Veredas, a leitura do Veredas é muito longa, já tem muitos anos, junto com a Clarice Lispector, que é minha paixão, uma paixão desenfreada que eu tenho pela Clarice, é quase orgástica, não escondo de ninguém. Ela está ali... Peraí. Vocês pensam que eu estou brincando? Que ela não está aqui comigo? Clarice. Ninguém menos do que ela. Então, eu entrei para o doutorado em 1900, eu fiz mestrado na PUC, doutorado na PUC, eu entrei para o doutorado em 1992, sei lá, com uma tese que era um projeto de tese que era o feminino e o real em Clarice Lispector. E tinha orientação da Circe Navarro Vital Brasil, mulher do Horus Vital Brasil, um grande psicanalista. Eu aprendi Freud com ele. Se eu aprendi Freud com alguém, porque o Horus, ele falava assim, bom, porque quando Freud fala de desejo, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, na página 232, no parágrafo 4, era uma coisa absurda. Assim. Aí você ia lá, era aquela citação, o Horus sabia Freud assim, de cabo a rabo. Ele era um freudiano. Né? E Circe era uma filósofa, uma mulher inteligentíssima, uma cultura assim, vastíssima. E ela já tinha sido minha orientadora no mestrado, e eu falei, é com ela que eu quero fazer o doutorado. Então, entrei na PUC para fazer um doutorado sobre Clarice, o feminino e o real, em Clarice Lispector. E essas coisas, né, que acontecem, Leda Guimarães, Estela Gimenez,
a Circe desapareceu da PUC e aí todo mundo começou a perguntar. Em 4 meses, a Circe teve um câncer e faleceu. E eu fiquei tão arrasado com a história que eu falei, eu não tenho mais interlocutor para escrever sobre Clarice Lispector. E eu costumo, né, brincar e dizer que eu passei de uma pergunta freudiana para outra pergunta freudiana. Eu fiz a tese de doutorado, eu escrevi uma tese de doutorado, mas não foi mais sobre a Clarice. Eu costumo dizer que, né, são 2 perguntas freudianas. O que quer uma mulher e o que é um pai. Né? Então, eu saí da pergunta freudiana do que quer uma mulher e fui escrever sobre o que é um pai. E fiz uma tese sobre o nome do pai em Freud e Lacan, pegando filosofia, teologia e psicanálise, lendo Kierkegaard, e Lacan e Freud. Então, essa tese a gente pode ler, cara? Pode, eu estou tentando. Então, eu estou tentando. É uma das 3 publicações que eu tenho para esse ano, de tentar publicá-la, finalmente. Eu fiz uma grande revisão, uma grande atualização, e eu estou vendo se eu consigo publicar. Estou esperando um retorno de uma editora que eu mandei. Eu fiz uma grande atualização, né, porque é antiga, 97, eu defendi em 1997. Então, eu atualizei com algumas coisas que eu li de lá para cá, poucas coisas. Eu li de lá para cá e está aí no prelo. Vamos ver se publico, não sei. Ainda não tive resposta da editora. Mandei para a editora. Se você não publicar, a gente publica. Tá bom, tá combinado, então. E aí, eu sempre dei um seminário aqui em Niterói, me veio esse nome, Veredas, porque eu adoro o Grande Sertão, mas isso tem, sei lá, seguramente mais de 15 anos. Eu tinha uma logo do Veredas. Eu fui membro da EBP, eu entrei pela EBP, eu era do corte freudiano, membro do corte freudiano, e fui membro fundador da escola e fiz um passe para entrar na escola, na Associação Mundial de Psicanálise, para entrar na escola. Que era um passe proposto pelo Sérgio Coté, né, um passe de entrada na escola, de final de análise junto com entrada na escola. E aí veio a pandemia, né, eu dava um seminário em frente ao meu consultório aqui em Niterói, alugava uma salinha, tinha uns 30 pessoas ali que frequentavam, veio a pandemia, eu continuei... Frequentávamos, né, Ferrara? Isso. Eu continuei o seminário online e de 30 pessoas, vou fazer só uma correção ao Robson. Ele falou que tinha umas 500, hoje tem umas 600 pessoas que frequentam Veredas. Verdade. Já tem umas 600 pessoas que frequentam Veredas. E essas coisas não acontecem à toa, né? Eu conheço a Verinha e a Márcia há muito tempo e fizeram um convite desde sempre para participar aqui dessas dobradiças. Estou eu aqui já falando muito, mas vocês veem, né, assim, como eu estou bem acompanhado, né? Cada um que fala dessa dobradiça, isso é psicanálise, né? Isso é que eu penso em psicanálise, como arejamento, né, da transmissão de Freud, né? Eu só acredito na transmissão com arejamento. Então, né, assim, estou aqui nessas dobradiças. Eu sou escritor também, eu tenho 12 livros publicados, entre romance, conto. Nunca publiquei um livro de psicanálise. Esse eu pretendo que seja o primeiro, Glória, né? Eu hoje estava falando sobre esse aqui por uma... Eu achei que tinham escrito pouco sobre o Gênesis, falei, está lá no site. Escreveram um pouco sobre o Gênesis. Esse eu li. E virei artista plástico também. Então, de vez em quando, eu quando posso, faço umas coisas assim.
E tem uma pessoa aqui que tem algumas obras minhas, assim, eu tenho o prazer de que ela tenha Algumas, né? tal da Um Glória. monte! É isso, é isso. E é um prazer, né, estar aqui nesse cardo, nessas dobradiças aqui, Muito bom. capitaneado pela Márcia, pela Vera e por todos Prazer vocês. muito nosso também. Muito bom, com certeza. Né? E nós somos muito parceiros, as dobradiças, por falar em dobradiças, né? Também a gente faz uma dobradiças, veredas dobradiças. Nossas comemorações no final de ano são sempre juntas, né? Somos parceiras, acho que a psicanálise precisa muito disso, do que essas separações de escolas, lugares, e enfim. Muito mais eu esqueci de dizer uma coisa, uhum. né? Sobre mim. Eu sou extremamente rebelde. E essa rebeldia eu acho extremamente saudável, né? Porque eu detesto engessamentos institucionais, né? Então, cardo, dobradiça, veredas, caminhos. Né? Estou aí. Isso aí. Marcinha, Vou lá. posso falar só uma coisa? Sim. Ele só esqueceu de dizer que ele é uma das pessoas mais amorosas que existe no campo do saber. Ele oferece o saber. Né? Isso é a coisa mais linda que o Carlos tem. É muito bonito. Bom, então, é uma grande verdade, né? Enfim, é muito querido por todos nós, não é à toa que tem 600 pessoas no grupo lá do WhatsApp do Veredas, né? E, enfim, e nós aqui com o nosso grupinho pequeno, com uma proposta diferente, mas sempre dessa ordem da invenção. Estou aqui com a missão de falar das minhas dobradiças e depois de fazer a homenagem ao Paulo, né? Primeiro, eu queria dizer que o nome dobradiças me surgiu, né? Ao escutar e depois procurar muito em Lacan, o que ele vai falar sobre a função do objeto A, justamente quando ele, na constituição do sujeito, né, onde se definem as estruturas clínicas. As estruturas clínicas e diagnósticos na sociedade têm sido minhas dobradiças, né, mas eu tenho outras. Enfim, mas quando ele faz o esquema no seminário 10, né, o outro e o sujeito. Se não houvesse separação, a gente estava na psicose. Se houvesse uma recusa da lei, a gente estaria na perversão, mas na neurose, o sujeito percebe que o outro é desejante, que ele é barrado, que ele é furado, que eles não se completam, que o bebê não completa o grande outro materno, que pode ser a mãe de carne e osso, ou a mãe adotiva, ou um casal homoparental, independente disso, porque Lacan libertou a psicanálise quando ele coloca em termos de função materna e não a mãe, o pai, naquela novela familiar de carne e osso, né? Então, esse grande outro que faz essa função de apresentar essa criança ao mundo, uma hora mostra para essa criança que há uma lei, né? Há uma barra, há algo que o deixa incompleto e esse sujeito também se vê incompleto. Então, a incompletude é a marca da psicanálise. Isso é uma operação matemática de divisão, e nessa divisão cai um objeto, que é o objeto A. E quando Lacan vai começar a teorizar esse objeto A, ele vai dizer que ele tem uma função de dobradiça. Ele é angústia, porque a gente perdeu alguma coisa nessa divisão e que a gente não consegue restituir, a gente recalca e a gente o retorno do recalcado produz sintomas e a gente vai cada um tentando se haver com essa dor aí, mas a dor da neurose, né? Seja de forma neurótica obsessiva ou histérica, enfim, não importa. Mas essa função de dobradiça, ela é de angústia por essa perda de objeto e ela é também causa de desejo. Então, essa função de dobradiça, além de abrir portas, janelas, ela é uma função que se abre para dois caminhos, que se abre e se move. Né? Abre e fecha. Abre e fecha, e uma hora pode estar causando angústia,
e outra hora pode estar causando desejo. Então, esse nome dobradiças me veio daí, né? Vera logo colou comigo e partimos para esse sonho, para esse projeto de fazer uma coisa assim bem da ordem da invenção mesmo, como já apresentei, já falei das atividades que a gente tem, só queria explicar esse significante dobradiça, como que ele surge, né? E, bem, então minhas dobradiças passam pela estrutura clínica, isso aqui já é uma mostração, né, na neurose, eu tenho o esqueminha da psicose da perversão, mas já é uma mostração da minha dobradiça com as estruturas clínicas, que inicialmente, né, bom, sou Márcia, né, nem me apresentei, Márcia é professora, acho que é a primeira coisa que eu tenho que dizer, porque eu fiz o curso normal e aos 16 anos eu já tinha carteira assinada como auxiliar de professora em escolas de criança, né? E com 17 eu já era professora oficial em escola de crianças e fui até paralelo à faculdade, até entrar no mestrado, eu fiz o doutorado e aí realmente eu fui fazendo essa passagem da sala de aula com crianças e agora estou na sala de aula com aspirantes a psicanalistas, né? Sou professora de pós-graduação mas sempre, desde sempre professora, psicanalista também na clínica, na supervisão e nesse tripé que nos move, e sou escritora também, né? Demorei para me autorizar nessa posição, mas depois de lançar 2 livros, né? Um deles sobre as estruturas clínicas, assim, muito focado na psicose. Então, eu fui por muito tempo associada à psicose, ao trabalho com a psicose, porque meu trabalho foi muito denso, a quem eu também super homenageio, agradeço e sinto muito a perda de Stella Ximenes, eu fiz muitas supervisões, porque não é fácil escrever a topologia dos nós e ainda criar uma hipótese em cima delas, né? E então eu fiz muitas supervisões teóricas, né? Não clínicas, mas teóricas. Eu ia fazer supervisão exatamente por conta do livro, né? Mas hoje eu já lanço um outro livro que é sobre discurso capitalista, Lacan, a pressa, o tempo, né? E até separei um trechinho para ler, só para separei um trechinho da psicose também. A psicose, ela tem um trecho que me causou por muito tempo, não por ser da psicose, mas por servir por toda a psicanálise, né? Ele vai dizer na aula 7 do seminário 3 das psicoses, ele vai dizer: eu tinha a intenção de penetrar hoje na essência da loucura e pensei que havia nisso uma loucura. Eu me tranquilizei, dizendo-me que o que fazíamos não é um empreendimento tão isolado e tão arrojado. No entanto, não é que o trabalho seja fácil. Por quê? Porque, por uma singular fatalidade, todo empreendimento humano, e especialmente os empreendimentos difíceis, tendem sempre a uma recaída, por causa deste algo misterioso que se chama preguiça. Esse parágrafo não é apenas para a psicose, né? Ele é para todo empreendimento difícil que é a própria psicanálise. E agora as minhas dobradiças vão muito para o discurso contemporâneo, sintomas contemporâneos, ainda abarcando as estruturas clínicas, e o outro livro que eu lancei, ao contrário do Carlos, eu lanço livros densos de psicanálise, muito densos. Aí eu estou diminuindo isso, estou pegando mais leve. Entrei no projeto de escritoras mulheres, onde eu escrevi um ensaio, então uma coisa muito menos rígida, né? E agora, esse ano, estou de novo com outro ensaio, mais leve ainda, e eu tenho um romance na gaveta, que eu não sei nunca se eu vou conseguir ter coragem de publicar, que não é psicanálise, é realmente uma ficção, um romance. Então, sobre a pressa, o discurso capitalismo contemporâneo, né? Eu lancei esse outro livro que fala, né, do tempo e do discurso capitalista. E aí eu separei essa fala
porque eu demorei muito para conseguir concluir esse livro, publicar esse livro. Eu já pesquisava ele antes da psicose, sobre o tempo, mas o tempo sempre me trouxe angústia, pressa, finitude, essa relação com a morte, que eu acho que abarca muita gente, né? E aí eu consegui concluir o livro quando eu olhei para o tempo de uma outra forma, né? Análise, tripé, supervisão, enfim. E aí eu olhei para o tempo de uma outra forma e eu pensei naquela música que fica linda, principalmente na voz da Gal, né? Que é: eu vi uma mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar aquela barriga. E aí isso me comoveu e eu comecei a pegar estrofes e caminhos de se ver o tempo como algo bom, como algo a se desfrutar, e não nessa pressa, nessa loucura do discurso capitalista que nos captura para que a gente viva hoje correndo, porque amanhã a gente não sabe, né? Um grande enigma nosso é saber quanto tempo viveremos. E aí eu vou ler rapidamente a cereja do bolo, né, do livro, que vai dizer: chegamos à cereja do bolo, versar toda a densidade desse estudo, apesar das alegorias de Alice, que Alice foi quem me acompanhou, e o Coelho, versar toda a densidade desse estudo, apesar das alegorias de Alice, nos convoca a pensar o tempo para além da finitude, castração e morte. Para isso, nos valemos das epígrafes que estavam ali silenciosas, mas nos acompanhando com certa leveza. Assim, elas propõem novos nomes para o tempo, seja com letras musicadas, estrofes de poemas, ditos populares ou mesmo citações poéticas. Quando Titãs, aí eu vou falar das epígrafes que estão ao longo do livro, quando Titãs nos mostra que podia ter amado mais e ter feito tudo o que queria fazer, aponta para uma nostalgia do tempo, mas, por outro lado, um tempo que ainda não acabou. Frejá nos presenteia com uma epígrafe que condensa dois temas desse estudo em um só. Ele deseja sempre o amor, ainda que cansado, possa recomeçar. Faz também alusão ao dinheiro, que de fato não sobrevivemos sem ele, mas vale o alerta de saber quem é o dono de quem. Carlos Eduardo Leal, no seu romance epistolar A Última Palavra, nos coloca entre o amor e o ódio, mas consegue nos transmitir horas que nunca chegam ao fim no relógio derretido de Salvador Dalí. Tedi Correia, em Nenhum de Nós, nos apresenta a velocidade, a urgência, a vontade e o poder. No entanto, afirma que lá na frente, só o que se faz é enlouquecer. Por fim, Ira trata a vida como passageira, e não à toa combina nossa querida passagem em Freud sobre a transitoriedade e a beleza das flores. Assim, dentro desse tema denso e duro, como castração, finitude e morte, além do discurso capitalista que nos assola, nos escraviza, o livro traz também, nas suas analogias com Alice no País das Maravilhas, como se fosse possível um país de maravilhas, a dimensão da fantasia, que nos permite seguir. O coelho, representante do capitalismo, apressado, pois está sempre atrasado, nos escapa e é volátil, ainda assim nos joga no universo simbólico da fantasia. E agora, ressaltando as epígrafes e dando novos nomes para o tempo, como amor, desfrute, ponderação, vemos que podemos viver o tempo em sua experiência e não antecipá-lo em sua morte. Com esse exaustivo trabalho, podemos constatar que é possível passar para o tempo de compreender, e concluir será na singularidade de cada um. Então, essas são as minhas dobradiças que têm a ver com os meus livros e com esse meu desejo de me libertar e escrever. Carlos, diga aí. Então, eu esqueci de dizer algumas coisas, é porque o tempo de estrada é longo. Uma, a Glória falou que eu sou professor, sempre fui professor, e me veio agora a palavra transmissor da psicanálise. Como
transmissor como um mosquito que transmite, né, assim, a peste, vamos lá. Né, eu vim aqui para transmitir a peste, eu e Freud. Né, e todos nós aqui, desse cargo, dessa incumbência, né, que Freud nos legou. Então, professor faz parte da minha vida, mas prefaciador desse lindo livro, Verdade. prefaciador do livro da Glória. Né? Então, assim, uma honra estar nessas letras, né? Eu falei que eu tenho um amor às letras, né? Está aí presente nos livros delas. E uma terceira e última coisa, para ser breve, para abrir para todo mundo falar, eu faço parte de um grupo de Portugal que se chama Quem Lê Sofia de Mello Breiner Andersen. A Sofia é uma grande poeta, foi, né, uma grande poetisa portuguesa, e acho que em 6 livros, acho que esse que foi o último, Ensaio sobre o Gênesis, eu lancei lá em Portugal também. Esse ensaio sobre o Gênesis, inclusive, me prepararam. O primeiro, que foi o Nó Górdio, eu lancei na livraria que o Fernando Pessoa frequentava, tá? A livraria Buchholz, em Lisboa. Esse eu lancei numa livraria, que eu não vou lembrar o nome, o Ensaio sobre o Gênesis, mas teve um cara lendo esse livro, que era um ator, tinha uma menina que tocava flauta transversa e tinha um cara que comentava o que o sujeito lia. Quando cheguei lá, tinha isso, assim, no lançamento do meu livro. Era um happening. Né? Foi lindo, eu lembro na época, foi muito bonito. E fiz parte de algumas coletâneas de poesia de poetas portugueses lá, eu fui convidado para participar, escrever também nos livros dele, prefácios, enfim. É uma historinha aí. Muito bom. Bom, agora eu vou partir para a homenagem ao Paulo Vidal, vou tentar compartilhar. Eu digo sempre tentar porque é sempre um desafio mexer nessas coisas, né? Espera aí que eu já comecei fazendo uma bobagem. Márcia, você Sim. falou e fala e escreve, você mesma disse, né, da densidade daquilo que você coloca no papel. Mas, cara, toda vez que te leio, eu me emociono muito. Sabe, você consegue, estou falando sério, você consegue fazer da densidade algo que se transforma até em lágrimas, às vezes. Porque as suas epígrafes, elas são... Meu Deus, é igual você, sabe, ficar colhendo ouro num pote, assim, que não tem absolutamente nada a ver com... Cara, você é muito grande naquilo que O você livro escreve. de Psicose, da Márcia, né, é um livro técnico, né? Então, para Psicose é uma referência. Agora, eu estou doido para ler o romance que ela está na gaveta aí. Porque ela escreve muitíssimo bem. Então, eu fico imaginando, né, assim... O dia que eu me soltar, vou precisar de um grupo. Vou falar aqui em português. Que raios, ó menina, tu deve estar na tua gaveta? Ora, pois. Logo por fora. Estou ensaiando, estou participando desse projeto de mulheres escritoras. Sair da gaveta. Já tá, né? Já estou ensaiando para quem sabe sair da gaveta, né? Sair do armário. Márcia, esse ano das escritoras mulheres, o tema, ano passado foi o tempo, e aí me encorajou bastante, porque era um tema que eu dominava, né? Mas esse ano Você Tem Fome de Quê? E eu escrevi um ensaio que se chama A Faca e o Queijo. Enquanto todos escrevem sobre fome, compulsão, e aquilo, não são psicanalistas, tá? São escritoras, tem poemas, tem contos, microcontos, crônicas, ensaio. Eu vou no ensaio porque eu estou ensaiando, né? E aí, você tem fome de quê? Mas a maioria vai escrever disso, da fome, né? Fome de viver, fome de... E eu vou falar de quem tem a faca e o queijo e não faz nada. A falta de desejo e a apatia.
eu vou pelo avesso. E também consegui escrever já um pouco mais liberta da psicanálise, mas não sem ela ainda. Então, vamos ensaiando, né? Bom, mas obrigada, então, pelo prefácio maravilhoso que eu deveria ter mencionado e, enfim, pelas palavras de vocês. Aí agora eu vou tentar compartilhar aqui as palavras do Paulo, que é o que a gente tem, que é o que ficou para a gente, e também vou rapidamente para a gente debater, né? Porque sempre fica extenso, somos um grupo de 5, parece pequeno, mas 5 com todas as suas dobradiças, né? A gente acaba falando a beça. Eu recebi ontem do Sebo Paulo Vidal. Sebo Paulo Vidal, organizado pela Márcia, junto com, né, uma pessoa querida do Paulo. Elas estão distribuindo pedacinhos do Paulo que tem a ver com a gente, eu adoro Rimbaud, eu adoro a biografia do Rimbaud, eu levei Rimbaud muito para as minhas aulas, né? Um andarilho, um jovem poeta que falece muito precocemente, mas que deixa suas poesias, e essa edição é bilíngue do Paulo, né? Tem uma página em francês e outra em português, as poesias completas porque ele viveu pouco, senão a gente teria muito mais. E aí descobri que o Rimbaud, que eu tanto amo, estava lá na estante do Paulo e agora está na minha. É também uma grande alegria, e calhou de chegar ontem, nesse dia que eu ia fazer essa homenagem com o vídeo, o registro que ele tem, mas aí eu escolhi uma poesia de Rimbaud também para ler, para a gente encerrar essa homenagem e abrir para o debate. Então, primeiro eu vou compartilhar aqui o vídeo. Só um minutinho. Ah, tá, peraí. Fiz alguma besteira para variar. Achei. Deixa eu... Só um minutinho. Vê se vocês estão vendo. Vocês estão vendo um vídeo? Então. Ok. Então, eu vou dar play. Peço que escutem, tentem escutar com atenção, porque era um lugar muito barulhento, foi uma coisa espontânea. Jamais imaginaríamos que não escutaríamos Paulo de novo falar no Dobradiças. Então, está ali muito tumultuado. Todos nós, nesse dia, eu, Carlos, Vera, falamos das nossas dobradiças, mas como hoje já falamos pessoalmente, eu peguei só o trecho do Paulo, tá bem? Então, vamos fazer agora uma entrevista com o coletivo Dobradiças. Paulo Vidal, quais são as suas dobradiças na psicanálise? O que você conjuga com a psicanálise? Olha, esse ano eu inquietei levando em conta a conjuntura daqui, também mundial, muito por uma questão de psicanálise e religião. Eu estudo algumas coisas atualmente, interessado, por exemplo, a noção do sacrifício, várias coisas assim. É uma importantíssima, atual e necessário. É isso. Se eu soubesse, teria deixado ele falar muito mais. Mas tinha tanta gente para falar, né? Eu tinha separado 3 livros
para dar para ele. Sim. Na semana, eu mandei uma mensagem para ele: Paulo, tem 3 livros sobre religião que eu quero te dar. E está lá no consultório. Eu falei até com a Márcia, né, esposa dele, que estava lá no dia Eu vi você do falando. velório lá, assim, me emocionou muito. E eu tenho que é um artigo que saiu no Latusa, que é uma revista da EBP. Eu reescrevi um capítulo da minha tese, que é a estrutura do sacrifício e o objeto A. O objeto A e a estrutura do sacrifício, ao contrário. O objeto A e a estrutura do sacrifício. Sim. Que é o tema que o Paulo estava estudando, né? A questão da Sim. religião e o sacrifício. Isso. Quem se interessar por essa dobradiça, eu apresentei na EBP, na mesa dele, eu apresentei sobre o discurso capitalista, pressa, né, sobre esse momento que eu estava vivendo com o livro, e ele apresentou, ele mediou a mesa, na verdade, mas uma orientanda apresentou sobre religião, assim, então, dentro da orientação dele. Então, eu acredito que quem se interessar pela dobradiça do Paulo pode procurar seus orientandos na UF, que ainda percorrem esse tema, né? Enfim, agora eu vou ler Rimbaud para finalizar, tá, gente? É pequena, é uma página. A Consoada dos Órfãos. O quarto em sombra imerso. Ouve-se vagamente de 2 crianças, triste e baixo cochichar. Tem a fronte pendida ao peso ainda do sono, sob o franco filó que treme e se levanta. Os pássaros lá fora encolhem-se friorentos. O tom cinza dos céus lhe entorpece as asas. E o ano novo, após um séquito de brumas, deixa arrastar no chão o seu nevado manto, e entre lágrimas ri-se e canta tiritando. Ora, essas crianças, sob o arfar do cortinado, falam baixinho, igual se faz em noite escura. Pensam ouvir assim como um murmúrio ao longe. Sobressaltam-se a miúde, a clara voz dourada da pêndula que bate e bate matinal. Na abóbada de vidro, o seu refrão metálico. Mas logo o quarto gela e vem-se junto à cama, espalhada no chão, umas roupas de luto. O acre vento invernal que nos umbrais lamenta, exala no aposento o seu suspiro lúgubre. Sente-se em tudo ali que falta alguma coisa. Onde estaria a mãe dessas pobres criancinhas? Mãe de sorriso aberto e de olhares triunfantes. De certo se esqueceu. De noite, só, pendida, de avivar uma chama às cinzas arrancada. Sobre elas afofar a colcha e o cobertor. Antes de se ir embora, a lhes pedir perdão. Arthur Rimbaud. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, agora vamos abrir para o debate. Quem quiser falar, enfim, espero que nossas dobradiças tenham tocado aí vocês de alguma forma. A palavra Eu queria ouvir vocês, né, sobre o que a gente disse. Isso. Deixa eu tirar meu destaque aqui. Bom, eu vou ter que sair daqui a pouco, então eu gostaria de agradecer pela contribuição. Tem uma certa sincronicidade, porque eu tive que tirar uma porta do consultório ontem e tive problema em tirar as dobradiças, mas eu acho que eu já teria imaginado, porque eu já tinha problema, eu já tinha visto no grupo local aqui, de Goiânia. Meu nome é Santiago, eu sou de Goiânia, eu fiz a formação estou fazendo um percurso de formação pelo CEDES, que é o grupo GTEP, que eles podem trazer para outros locais, né, além de São Paulo. E estava em Goiânia, vim para o interior de Goiás, que é goianense.
E nem todas as cidades aqui começam com Goi, só para deixar claro. E aí estou iniciando aqui esse novo ambiente, né, onde eu estou. Qual é a cidade que você está, Santiago? Goianésia. A Goianésia. E queria deixar também a contribuição, quando você estava falando, Carlos, dos termos, né, que são usados para sinonimar dobradiça. Borboleta. A gente usa muito borboleta. Eu sou neto de carpinteiro. E sempre foi usado borboleta. Muito bom. Muito bom. Tem um outro também. Ela faz assim mesmo, né? Sim. E borboleta é o símbolo da psicologia, né? Sim. A borboleta também tem, assim, a palavra borboleta é interessante porque em inglês vem de butterfly, né? Tipo, um inseto amanteigado, digamos assim. Mas tem uma outra língua que a palavra, que o significado de borboleta é abrir as páginas, né? É a abertura da página. É como se ela estivesse abrindo a página de algum livro, que é o conhecimento também, né? Uhum. Eu já estou seguindo o grupo, vou interagir mais com vocês, adorei as apresentações e vou assistir com certeza em breve sobre os comentários, sobre o debate em si, tá? Uma boa noite a todos e seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Adorei o borboleta, aquele cara. Também adorei borboleta, isso vai entrar no dobradiças, com certeza. Ai, que bom. Ótimo. Fico feliz em contribuir de alguma forma. Até mais. Tchau. Alguém mais? Núbia, Marilene, Cíntia, Juliana. Posso? Pode. Deve. Boa noite. Eu quero dizer que é uma honra para mim muito grande estar participando aqui desse grupo, né, de pessoas assim tão inspiradoras, tão especiais, assim, que já tem esse percurso aí, né, pela psicanálise, pelas artes, né, pela literatura. Então, assim, é uma honra muito grande, tá? Quando o rapaz que saiu, Adorno, né, falou que ele teve que trocar uma porta, e aí eu me lembrei que a gente tem um apartamento que foi desocupado, eu e meu esposo, e a gente está trabalhando para restaurar o apartamento para alugar. E nós trocamos 2 portas. Estava com problema, né? E aí, quando ele falou da porta, eu me lembrei que a dobradiça, ela dá um trabalho para encaixar, você coloca a porta, né, e mede, e dá um trabalho danado ali. Mas quando encaixa, fica perfeito, né? Eu fiz essa analogia aí. Diferente de vocês, que já têm um percurso aí muito grande aí, né, na psicanálise e em outras áreas do conhecimento, eu sou recém-formada em psicologia, eu formei ano passado, né, e na faculdade de psicologia eu tive um pouco de contato com a psicanálise, né? Eu não queria seguir pela psicanálise porque eu achava muito difícil e precisava de muitos anos de estudo, né? E eu pensava assim, gente, quando eu puder me autorizar psicanalista, eu já vou estar caduca, eu não vou ter condições mais de atender e de exercer a função, né? A profissão. Mas eu fui capturada, eu acho que foi a psicanálise. A cobra te mordeu, a peste te pegou, não teve jeito. Você é de onde, Marilene? Eu sou de Recife, eu sou pernambucana, mas eu moro em Niterói. Opa! Nossa, então vai nas nossas atividades. Então vai nas nossas atividades. Sim, será um prazer, quero muito. E aí eu conheci o Carlos Eduardo, tive a felicidade de conhecer, como vocês, né, que já conhecem ele há mais tempo, já convive, essa pessoa generosa, amorosa, né? Foi num evento, o Carlos Eduardo estava lançando o livro dele no sítio do meu avô, né, naquele simpósio, né? E aí eu fiquei incumbida de, você vai, eu era estagiária, né? E eu estava ajudando lá no simpósio, e aí me deram a função de, você vai assessorar, você vai dar suporte, né,
para o doutor Carlos Eduardo, que vai estar lá, vai palestrar e vai lançar o livro dele. Aí eu tive a honra, né, de estar do lado dele. No Hotel H. Sim. Isso, aí eu fiquei lá, eu dizia assim, o senhor quer um cafezinho? Ele, mas como você é gentil? Ele que era gentil, né? E ele agradecia, sabe, cada gesto, que na verdade eu estava ali, né, com essa função, né, de estar ali assessorando, dando suporte a ele, mas ele agradecia, assim, cada cafezinho, cada bolinho, assim, né, e aí eu fiquei sabendo do Grupo Veredas, e ele me acolheu como ele acolhe a todos, né, foi muito bonito, mas eu estava muito envolvida com o estágio, com escrever TCC, e aí acabei não conseguindo acompanhar os estudos, quero voltar a acompanhar agora, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise e saúde, eu quero, né, ter esse contato com escola, com formação, né, com transmissão, e vocês são incríveis, assim, então eu acho que eu estou no lugar certo para poder estar, né, caminhando aí, né, muito ávida de conhecimento, quando a pressa, né, e eu me vi muito nisso, porque eu fiquei muito angustiada no final na faculdade, eu queria fazer todos os cursos, eu queria participar de todas as lives, de todos os encontros, de toda a roda de conversa, seminário, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei muito ansiosa, porque não dava tempo, né, Márcia? E eu escrevi o meu TCC, eu escrevi sobre envelhecimento, né, o sujeito da psicanálise que não envelhece no corpo cronológico, então tem muito a ver com essa coisa, né, do tempo, da finitude, né? Usei muita poesia no meu TCC, assim, extrapolei, né, a técnica, apenas a técnica, né, da psicanálise, mas falei... Foi com leveza, né? Foi como leveza, e a minha banca falou muito disso, né, da leveza do meu trabalho. E aí, eu estou começando, né, esse percurso na psicanálise, porque é uma abordagem que faz muito sentido para mim, né? Então, assim, eu quero atender com a técnica, com a ética da psicanálise, né? Estou estudando, estou procurando assim me inteirar, né? Desse contato. Não posso me autorizar, tenho que estudar muito ainda, faço minha análise pessoal. Mas é por esse caminho. A gente não para nunca, nem... Não para nunca, exatamente. Então, não para nunca. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, não, estudar vai ter que ser para sempre mesmo, enquanto eu viver, né? Então, é isso, gente. Eu tenho 64 anos, eu entrei na faculdade com 59. Então, assim, era um sonho. Parabéns. Obrigada. Era um sonho, né? Desde de jovenzinha que eu queria ser psicóloga, não foi possível na época, e agora foi possível. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Abriu muito, muito assim minha mente para muitas coisas, né? E é isso, assim, um prazer muito, muito grande estar com vocês. Você já tem um divisor de água que para mim é fundamental. E para esse sujeitinho aqui também, o Robson, que é meu amigo, e ele vai saber qual é o teu sotaque do Recife. Escutei anos e anos e anos atrás aqui, né, eu deitadinho no divã, meu analista recifense, com esse sotaque aí maravilhoso que você tem. Obrigada. Eu costumava dizer, sabe, que minha transferência era com sotaque. Pernambucano. O analista dele também. Supervisão de Isabel Lins também, pernambucana. Aliás, que terra que para produzir analistas tão brilhantes como Recife. É uma coisa impressionante a quantidade, a qualidade. Foram os primeiros lacanianos do Brasil, tem analistas lá fantásticos. E então eu continuo dizendo minha transferência com sotaque. Eu adoro, assim. E uma coisa que você falou aí que eu achei incrível, você falou assim, foi a realização de um sonho. Poxa, Freud começa falando dos sonhos, ele apresenta a psicanálise ao mundo, dando um outro sentido ao sonho, e justamente que o sonho é uma realização de um desejo. No inconsciente, mas esse desejo, a nossa tarefa é trazer e que esse desejo se realize na consciência, né? Trazer esse desejo maior, que eu costumo dizer.
o inconsciente não produz só neurose, o inconsciente é muito generoso também. E quando você diz é um sonho que se realiza, aí vai uma homenagem a você e a Freud. Em relação aos sonhos, lembro que eu comecei minha fala Muito dizendo bom. que o que mais me chamou a atenção, desde criança eu queria saber o que era o sonho. Quero Vai ter palminha aqui. Você já Então, sabe? Se souber, me diga, é viu? algo que nos move, né? É o que Freud, uma frase linda de Freud, que ele diz: só um desejo põe em ação o aparelho psíquico. E é uma formação do inconsciente. Um sonho, é um grande desejo, eu diria isso. Desejo. Hoje eu peguei um planner que eu tinha do início da graduação para fazer algumas anotações que vocês fossem falando, né? E tem uma página aqui que foi do dia 17 de fevereiro de 2020. Eu escrevi assim: iniciando minha graduação em psicologia. Aí coloquei entre aspas, sonho de uma vida, começo de uma grande realização. E eu abri essa página para poder anotar o que vocês estavam falando. Olha, incrível, né? O inconsciente não faz nada à toa. Inconsciente, exatamente. Mas obrigada, viu? Vocês são muito inspiradores, né? Carlos Eduardo Leal é uma pessoa incrível, muito amoroso mesmo, muito generoso, né? Que eu tive prazer de conhecer pessoalmente, mas eu quero conhecer todos vocês e quando tiver os eventos eu quero participar, por favor. Obrigada. Com certeza. Só E acompanhar. eu quero também falar, Márcia, do momento que eu te conheci pessoalmente, que foi aquela noite maravilhosa, que foi uma roda de conversa, que você escolheu um restaurante lá aí em Niterói, né, para quem está em Niterói. Perto lá da Vera, em Lingá. Exatamente, né? E foi assim, um encontro muito mágico e assim, me encantou demais. E eu sabia que dali ia sair alguma coisa. Que daquele encontro ia sair alguma coisa a mais, assim, porque foi uma noite realmente muito mágica. A gente tem que repetir essa frio noite. Danado, nós encolhidos Foi lá, muito legal. falando de Gradiva, né? Cada um levou um pedacinho, é o que eu chamo de jantar temático. Eu quero. A gente larga um tema, ótimo, cada um Glória, pensa sobre o tema, e aí a gente se encontra num restaurante, num bar, e assim, em algum momento, depois de muita conversa, a gente falou, opa, vamos falar de Gradiva? É isso. Foi e aí muito foi realmente muito bom, Robinson, você fez uma excelente lembrança. E realmente saiu coisa dali, né? Estamos aqui. Pois é, estamos aqui. Estamos aqui. Ainda estamos aqui. Nos desdobrando, né? Estamos nos desdobrando e vamos continuar. Isso, a vida presta. Núbia, quer falar alguma coisa? Cíntia, que estão aí, ainda estão aí. Não, eu agora só estou ouvindo e prestando atenção e babando nos conteúdos, em tudo. Eu perdi bastante coisa, né? Porque eu estava atendendo, foi um atendimento de última hora. E aí eu perdi bastante, mas eu só Bastante não. Depois você vê no YouTube, a Vera tinha acabado de começar. Eu tinha apresentado o que seria a atividade, mas quando você entrou, a Vera tinha começado um pouquinho de tempo. Mas depois você vê lá no YouTube. Estou na formação, né, de psicanálise. A psicanálise me chamou a atenção. Sempre gostei muito da área de cuidar da saúde mental, sempre me chamou muito a atenção. E aí, quando eu decidi fazer a transição de carreira, tem mais ou menos 1 ano, e a psicanálise foi a primeira escolha no sentido de fazer uma transição, né? Pesquisei sobre psicologia, sobre as outras áreas, e quando eu fui olhando um pouquinho mais a fundo, eu falei, gente, a psicanálise faz sentido com o que eu acredito. Me formei como terapeuta floral, homeopata, entrei na área das terapias holísticas, e o atendimento que eu estava fazendo era de auriculoterapia. Então, eu estou juntando com a psicanálise, estou me formei como homeopata, dei sequência, e saí de uma profissão onde eu fiz porque precisava, que é a administração, mas não foi o meu amor. Mas a administração me mostrou muitas possibilidades. Então, estar participando desse grupo, estar ouvindo vocês falar, para mim é um deleite. Eu estou aqui,
apaixonada e pretendo fazer parte de Núbia, todos você os está do grupos. lado de uma Tá bom. expert em terapia floral, tá? Glória Belém. Aham. Oi, desculpa, não. Você está do lado de uma expert em terapia floral, Glória Belém. Sabe tudo sobre Olha, terapia floral. Tudo. E Núbia faz formação Legal. na ABPC, faz aula comigo, né, Núbia? Faço que sim. legal. A Márcia é maravilhosa. Toda aula que ela vem, a minha cabeça sai assim, explodindo. Que É isso. verdade, eu assisti uma aula da Márcia sobre psicose, foi uma aula muito extensa, muito longa, e eu fiquei impressionado com a tranquilidade, com a facilidade com que ela transmite conceitos tão difíceis, e eu acho que quando você se diz assim, professora, quando o Carlos se diz professor, eu acho que isso é muito importante. Alguém me disse outro dia, gente, professor é a figura mais importante, né, da vida de uma pessoa. E Sem sem ele não dúvida seríamos alguma nada. Muito importante. Professor e analista também, né? Que seríamos de nós, eu posso falar assim no plural, sem nossas análises, né? Será que estaríamos aqui? Nossa, nem falo. Eu falei isso Certeza. hoje com a paciente que ela estava conversando. A gente já se conheceu de uma roda terapêutica que eu fiz uma vez com mulheres. E aí ela falou que pensa na psicologia e pensa na psicanálise. E a gente acabou conversando durante o atendimento. E eu falei justamente sobre isso. A gente não tem como estar atendendo, estar ajudando outra pessoa sem passar pela nossa análise, porque senão a gente tá com tudo, não dá. A gente realmente precisa desse fundamental. suporte. Vai bater nos nossos pontos cegos, como dizia Steiker, que Freud aproveitou. Análise e supervisão. Isso aí. É o tripé, né? Mas Steiker, eu descobri isso outro dia, né? Para mim sempre foi uma frase de Freud, ponto cego. Inclusive os ônibus de Niterói agora têm um olhinho desenhado com um risco no meio, barrado, né? Dizendo, cuidado com o ponto cego, porque o ponto cego é uma expressão usada no trânsito mesmo, naquele momento em que você realmente não vê, por isso que é preciso esperar e olhar bem, porque é aquele momento que você não vê, porque passou do seu ponto cego. E se a gente fica sem análise, supervisão, estudo teórico, sem o tripé, com certeza as questões dos nossos analisantes, pacientes, vão bater nos nossos pontos cegos, porque somos sujeitos também, né? Então temos que estar nos analisando. E Vera, quando você falou do seu trabalho e dos opiáceos e dessas novas drogas, eu me lembrei que tem um livro, né, Os Pacientes de Freud, que eu comprei num congresso desses da vida, e tem uma história, uma psicanalista, que eu não lembro o nome, mas ela atendeu o Homem dos Lobos depois de Freud. Aham. Ela terminou a vida em Nova York viciada em ópio. Eu fiquei assim muito, quando eu li isso, eu não A vou Ruth, lembrar. Olha que loucura. Ruth Mark Brunswick. Isso. Exatamente. Ela, não sei se ela conseguiu ultrapassar, mas eu sou, assim, pelo que eu li, ela foi para Nova York e teve, assim, um fim de vida muito difícil, eu não sei se... mas ela ficou viciada em ópio. Então, isso foi uma surpresa tão grande, porque foi uma analista tão brilhante, né? A ponto de Freud recomendar um paciente... E ela resgatar o Homem dos Lobos estava quase desencadeando por causa do falecimento de Freud. Ela consegue resgatar porque ele tem um sonho com ela vestida de terno, né? Vestida de homem. E aí ele entra na transferência com ela e ela finalmente dá o diagnóstico de psicose, que hoje, de paranoia, que hoje todos nós nos debruçamos sobre o Homem dos Lobos, porque o Freud patinou ali nos diagnósticos, mas levou muito bem o trabalho pela transferência, independente de fechar o diagnóstico de psicose ou não, né? Enfim. Pois é. Cíntia. E Robson, você sabe se ela se viciou por conta de uso para dor? Porque o ópio ele é há mais de 5.000 anos usado para dor, né? Eu não sei, eu lembrei disso, eu vou até procurar esse livro e vou procurar resgatar essa história, porque eu li isso, me marcou muito, porque
foi muito assim gritante, né? Foi muito paradoxal, surpreendente e paradoxal, assim. E isso também nos traz a dimensão do humano, né? Que o analista é humano. Ela foi uma analista brilhante, ela fechou um diagnóstico, confiou a ela, o Homem dos Lobos, e algo aconteceu do real que, enfim, eu lembro que nesse momento da vida, ela estava viciada em ópio em Nova York. Eu só lembro desse trecho, eu vou tentar resgatar isso. Essa fala sua, Robson, eu acho que é muito importante, antes de passar a palavra para a Cíntia aí, que ela pediu. Ela levantou a mão, Porque a gente escuta, né, assim, até de pessoas leigas, você é psicanalista, ou ela é psicanalista, se referindo, por exemplo, um paciente, a mulher é psicanalista. Como que ela tem essa coisa aí, não sei o quê, né? Se ela é psicanalista, ela deveria saber se resolver com isso. Super-herói. Como se psicanalista não tivesse problema, né? Como se psicanalista tivesse acima do bem e do mal, como Nietzsche fala, né? Super-homem. E o problema maior, Carlos, é quando essa fala existe no próprio meio psicanalítico. Muitos analistas têm esse vício, esse defeito, essa deformação profissional, que porque são analistas, são assim imbatíveis, são invictos, são superiores, acima do bem e do mal. Isso é um narcisismo muito mal curado. Eu tenho muita preguiça desse tipo de pessoa, sabe? De analistas. Então, quando eu gosto assim de analista que se apresenta como gente, que fala das suas fragilidades, dos seus momentos, dos seus percursos. Assim, por isso, quando voltando ao Veredas, o que me encanta estar no Veredas é que as pessoas podem expor suas dúvidas, suas fragilidades. Essa liberdade, né? Tem essa liberdade. Isso é muito importante, da dimensão que nós analistas somos, antes de tudo, humanos. Sim. Demasiadamente humanos. Demasiadamente humanos. Demasiadamente humanos. Cíntia tinha levantado a mão, depois Núbia. Só rapidamente para agradecer, porque eu estou sem a imagem, não acho educado ficar falando sem imagem. Agradecer a oportunidade, graças ao Veredas, então eu considero vocês meus professores agora e minhas professoras. Agradeço muito e eu queria dizer que eu não tenho roupa para frequentar vocês, porque vocês são maravilhosos. Então eu vou continuar lá, quietinha lá no grupo, estudando muito com vocês. Muito obrigada. Com que roupa que eu vou? O samba que você me convidou, né? Vai com roupa que você quiser, Cíntia. Falamos juntos. Eu falei com que roupa. Com que roupa que eu vou ao samba que você me convidou. Então, ele está te convidando ao samba, então é só vir. Muita sintonia. Nós falamos juntos, ó. Toca no verde. Tocar aqui na glória. Toquei na glória. Núbia. Bom, essa fala que você trouxe, tanto o Robson como o Carlos Eduardo, essa questão da gente... Eu faço terapia há muito tempo, eu passei para análise depois que eu comecei a estudar psicanálise, né? Mas eu faço terapia corporal, faço uso das homeopatias, terapias holísticas, enfim. E uma das coisas que eu tinha muito... Principalmente quando eu me formei em administração, eu achava que o psicólogo, que o terapeuta, eu não achava que eu dava conta, logo por isso dei sequência na administração, mas me apaixonei pela área da psicologia, acho que no 3º ou 4º período, e entrei numa questão de dou sequência ou mudo de área, e por várias questões preferi dar sequência, mas me apaixonei pela psicologia e achava que não dava conta. Depois de passar por muitos processos, por conhecer as coisas, comecei a entender o quanto o psicólogo ou terapeuta é uma pessoa, é um ser humano. E uma das minhas terapeutas falou muito sobre isso, de que quando a gente começa a colocar o terapeuta no lugar de uma pessoa normal, no lugar de uma pessoa em que também passa por dúvidas, também passa por situações, também passa por aquele lugar, a gente tira ele daquele pedestal, é que você está começando a entender o processo, porque eu, quanto terapeutizada,
eu olhava os meus psicólogos, os meus terapeutas como alguém que tinha resposta para tudo, alguém que fosse, né? Idealizado. Que se só passasse por um problema, ia tirar de letra e tudo mais. E recentemente eu passei por uma situação onde eu entrei num quadro de uma tristeza um pouco mais profunda do que eu estava acostumada, e eu, conversando com os meus terapeutas, eu tive aquele insight de olhar e falar assim, eu disse que eu queria conhecer as minhas sombras, eu preciso passar por isso para poder... E você entende que você está passando, mas que você precisa de ajuda e precisa trazer esse suporte. Então, assim, estar em análise, ter esse suporte, esse tripé, é sensacional. Estar no meio de pessoas que falam do mesmo que a gente fala e entender que somos humanos é sensacional, gente. Eu estou muito grata por vocês. Não idealizar então, o analista, né? Nós, analistas mais antigos, a gente passou por um período, né, em que a gente tinha aquela tal da questão da neutralidade, e aí a gente encontrava um analisante num bar, por exemplo, a gente tinha que ir embora, a gente ficava constrangido, porque a gente era só analista, e hoje isso se quebrou muito, né? Eu encontro meus pacientes e eu posso ser sujeito. Claro que a gente tem uma responsabilidade, tanto como professora também, como analista, eu não vou subir na mesa, dançar pelada, né? Mas eu posso estar no mesmo lugar de um paciente porque eu sou o sujeito e ali eu não estou no lugar do analista. Então, assim, quebrar essa idealização e pensar que somos sujeitos, eu estou ali, daqui que eu vou sair daqui, vou brigar com os meus filhos, bater boca, etc. Enfim, como todo mundo faz. Que você é um ser humano, né? Exatamente. Que você é um ser que vive, que frequenta lugares. Gosto muito dessa palavra, a gente se empresta ao lugar do professor, a gente se empresta ao lugar do analista, e a gente volta para o nosso lugar de sujeito com as nossas questões, é por isso que a gente faz análise. Né? Uma das a gente é emprestável. Emprestável, não é emprestável, né? Causa de desejo, objeto dobradiço, emprestável. Causa de desejo. E uma das coisas que me ajudou muito, até na minha análise com o Dr. Edson, que eu faço análise com ele, foi justamente essa questão de ter falado com ele de que eu não sabia a minha postura, porque a gente aprende, né, durante a vida, que o papel que a gente está desempenhando ali é de você ali e eu sou aqui. E às vezes você sente que não, tá tudo bem. E aquela série, gente, Sessão de Terapia com Selton Mello, aquilo ali foi sensacional para mim. Depois eu tive uma conversa com o professor Arthur e tudo mais. E é um seriado que, assim, ajuda muito. E você vê claramente que é psicanálise pura que eles estão fazendo ali. Eu vi poucos episódios, poucas passagens. Era o Contardo Caligares. O Contardo também tem. O Contardo parece... Mas não era essa do Contardo que ele escrevia o roteiro do Selton Mello? Ah, é? Era mesmo? Não, era Sessão de Terapia. Eu acho que é Sessão de Terapia. Eu acho que é o Selton Mello que faz o roteiro. Eu acho que o roteiro... Qual é o nome dessa série? Eu vou até anotar para assistir. A Sessão de Terapia, eu sei que o Selton faz o roteiro, e na última temporada ele passa a ser o analisando ali. O Contardo fazia. O Contardo? Esse eu não assisti. O Contardo Caligares fazia o roteiro de uma série. Agora não sei. Vamos saber disso melhor, né? Porque o Contardo é outra pessoa. Não, essa assim, é outra pessoa incrível, né? É produtor e diretor. Incrível. Eu também. E você vê que depois ele falando sobre a série, você vê que ele é uma pessoa que realmente faz análise e que não vive sem, né? E ele traz muito claro a questão da psicanálise. É uma série que eu indico para todo mundo que está se formando, que já é, e que, enfim, que gosta do tema. É muito interessante a postura e o contexto. Gente, uau! Gente, pois é. Foi ótimo. Eu estou com 10 para as 10. Foi maravilhoso. Todos os meus companheiros. Faremos outra em presencial, né? Nosso jantar aí harmonizado com palavras. O próximo, então, vai ser o jantar temático.
Olha, agradeço tanto os meus dobradiceiros, companheiros e dobradiceiras, e aos participantes que vieram nos conhecer, nos ouvir, e também nos dar esse feedback, esse retorno, essa oportunidade de conhecer vocês. Muito obrigada. Muito bom, gente. Beijo a todos e Até o próximo todas. evento. Muito legal. Realmente foi um Final de encanto. semana. Beijo, E até o jantar temático, hein, até Glória? o jantar temático, então. Beijo. 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 Tchau.